Vem cá, vem cá, vem cá. Diz pra mim, você não é daqueles que não sabe ver horas no relógio analógico, não é? Eu sei que existem os digitais, eles facilitam a nossa vida, torna tudo mais fácil pra gente ver ou até mesmo pra gente informar. Mas ver a hora e falar a hora a partir do relógio analógico faz sua cabeça expandir de uma maneira que você vai compreender melhor nesse vídeo. Quer saber mais? Então aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje nós vamos falar sobre horas em espanhol. Mas Bruno, é tão difícil assim as horas em espanhol? Não, fica muito calmo, fica tranquilo e a gente vai ver passo a passo. Ver a hora, falar a hora é uma das informações mais básicas que a gente pode dar ou fazer numa língua. É assim como perguntar o nome, dizer de onde é, e é algo que qualquer pessoa pode a qualquer momento nos perguntar. Na rua, no trabalho, no mercado. Então é importante sabermos dar essa informação com precisão. Então, vamos lá para a tela do meu computador para eu explicar melhor? Olá pessoal, tudo bem? Agora que nós estamos aqui na tela do computador, fica mais fácil vocês visualizarem esse assunto que é super interessante, super requisitado, mas pode gerar um pouquinho de dúvida, um pouquinho de complicação. Vamos lá? Las horas. Antes de tudo, eu tenho que perguntar para vocês se vocês sabem ver hora no relógio analógico. É muito importante, pois a nossa noção de hora, como nós vamos reproduzir, como nós vamos informar, perguntar, depende do relógio analógico. E eu vou explicar para vocês. Olha lá, nós temos um relógio analógico, ok? Relógio analógico nós temos marcando as horas e os minutos através desses ponteiros. E eu já fiz uma divisória ali, já dividi ao meio esse relógio, tá bem? Eu vou continuar fazendo algumas divisões e algumas informações que eu vou adicionando. Bom, perguntar as horas no espanhol. Como que eu pergunto? Eu pergunto que hora es, tudo bem? E aí, olha lá, eu coloquei o ponteiro menor. Ponteiro menor mostra a hora que nós estamos, a hora aproximada que nós estamos. E o ponteiro maior, nesse caso, eu estou ignorando os segundos, tá? Só estou falando de horas e minutos. O menor, então, vai mostrar para mim a hora. E o maior desses dois vai mostrar para mim os minutos. Se eu fosse olhar um relógio analógico em português e me perguntasse que horas são, eu olharia e ia ver que o menor está no 4, o maior está no 3, então seria 4h15? Sim, né? 4h15, beleza. Bom, e no outro relógio hipotético, que o ponteiro menor tivesse no 1, ou chegando no 1, e o maior tivesse no 11. Eu diria que falta 5 para 1 hora, certo? 5 minutos para 1 hora. Pode ser meio-dia e 55 ou meia-noite e 55. De qualquer forma, faltam 5 minutos para 1 hora, ok? Bom, por que eu dividi o relógio no meio? Para mostrar como nós vamos pensar e responder a respeito das horas em espanhol. E é muito simples. A primeira parte do relógio, tá? Essa parte aqui do 12 até o 6, passando pelo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou dizer as horas, que são as horas que já chegaram, e eu vou adicionar os minutos. Então eu vou dizer a hora e os minutos, tudo bem? Por exemplo, são 2 horas e 25 minutos, tudo bem? Isso quando o ponteiro dos minutos está mostrando nessa parte aqui que eu estou passando o mouse. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês. Nessa parte que eu estou passando o mouse. Se o ponteiro dos minutos estiver mostrando nessa primeira fração, eu vou dizer as horas e os minutos, tudo bem? Por exemplo, são las 4:15, porque eu estou vendo o ponteiro menor aqui no 4, certo? 4 horas. E o maior eu estou vendo no 3. Ah, tá no 3 e tá falando em quarto. Por quê? Olha aqui.
Vamos lá. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então eu poderia dizer, são as 4:15? Poderia. Ok? Eu já vou explicar para vocês por que quarto. Tá bem? Bom, e quando está nessa outra parte, o relógio vai dizer, vai apontar para mim, menos. Como assim menos? No português eu não digo o seguinte, são 12:10, são 12:20, são 12:30. Depois que for 12:40, eu começo a dizer, falta 20 para as 3, falta 10 para as 3, falta 5 para as 3. Não falo assim? É a mesma coisa no espanhol. Então, quando o relógio está, ponteiro do minuto, apontando para a primeira parte do relógio, eu vou dizer as horas que são e os minutos que já se passaram, ok? Depois que passou da meia hora, é mais fácil eu dizer a hora que vai chegar e os minutos que faltam para chegar nessa hora. No português, se o relógio mostrasse para mim 2:40, eu poderia dizer são 2:40, ou eu poderia dizer são 20 para as 3. Eu falo quantos minutos faltam para chegar no próximo horário. No espanhol é praticamente a mesma coisa. Eu vou dizer são las, e eu digo o horário que vai chegar, menos os minutos que faltam. Quer ver? Olha aqui, ó. Son o es la 1:05. Por quê? Olha aqui, ó. O ponteiro menor apontando para 1 hora e o maior apontando para as 11. Então seria 12:55 ou 00:55. Ou es la 1:05. E por que você está falando son, es, e até foi ali no embalo dizendo son? Porque se for 1 hora da manhã ou da tarde, eu vou utilizar o verbo ser no singular, como é no português. Eu falo é 1 hora da noite, é 1 hora da manhã, é 1 hora da tarde, enfim, eu digo é 1 hora. Agora, se não é 1 hora, eu vou dizer são 2 horas, são 5 horas, são 6 horas. No espanhol é a mesma coisa. Olha aqui, son las 4, porque as horas estão no plural. E aqui es la 1, porque é apenas 1 hora, ok? Bom, se o ponteiro dos minutos aponta para o 12, eu digo en punto. Por exemplo, es la 1:00, son las 2:00. Agora, se o ponteiro do minuto aponta para o 6, eu digo y media. Por exemplo, es la 1:30, son las 2:30, ok? Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um relógio com todas as informações dos minutos e das horas, ok? Então, olha lá, ponteiro menor, esse verdezinho, está mostrando hora. E o ponteiro maior, esse vermelho, está apontando para minutos. Então eu vou dizer aqui, ó, deixa eu colocar o mouse aqui. Es la 1, son las 2, son las 3, son las 4, eu vou dizendo. Tá bem? Isso aqui do verde. E o dos minutos eu vou dizer en punto, y 5, y 10, y 15 ou y quarto, que é mais usual, y 20, y 25, y média ou y 30. E depois, a hora que o relógio já passou dessa parte, eu vou dizer quantos minutos faltam para ele chegar, ok? Ah, mas professor, eu não lembro os números. Eu sei que você não lembra, eu sei, fica tranquilo. Vamos retomar os números para ficar mais fácil? Bom, os números, tá bom? Essa não é uma aula propriamente de número, mas eu vou retomar para ficar mais fácil a gente falar das horas. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, eu vou ter lá, ó, deixa eu colocar outra coluna para vocês. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tudo bem? Ai, como que é o 20? 20, o 30. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá bem?
A casa do 20 eu vou escrever e dizer assim, unido, tá bem? Então, 21, 22, 23, 24, 25, até o 29. A partir, então, do 30, eu vou dizer o número da dezena, 30, vou colocar o i, tá? Então, a partir do número 30, eu vou colocar o número ali da dezena, vou colocar o y, que é o nosso y, e vou colocar ali a unidade. Olha aqui como que vai ficar. 31, 32, 43, 54, 65 e assim por diante, tá bom? Se você tem dúvida nas horas, pausa o vídeo, olha esses quadros, tá bem? E tenta relembrar, praticar um pouquinho antes de irmos para as horas, tá bom? Então essa parte que eu mostrei para vocês, os números, é apenas para vocês relembrarem, tá bem? Essa não é uma aula propriamente dos números, mas nós precisamos dela para lembrarmos e para respondermos sobre as horas. Então olha lá, agora eu tenho um relógio para vocês e eu estou perguntando que hora é. Vamos ver. O ponteiro menor aponta para o número 1 e o ponteiro maior aponta para o 12. Então, seria, no relógio digital, 1 hora, ok? Acho que ninguém tem dúvida disso. Como eu vou dizer as horas em espanhol? Bom, quando é 1 hora só, eu utilizo o verbo no singular. Eu vou dizer es. Es la una, ok? Es la una. Ou es la una en punto. Tá bem? Eu posso enfatizar em ponto ou não é necessário, tá? Es la una. Que hora es? Es la una. Tudo bem? Nesse próximo relógio, que hora es? Que hora es? Reparem que o ponteiro menor aponta para o 2 e o maior aponta para o 12. No digital, seria assim representado, 2 horas. Nesse caso, eu já utilizo o verbo no plural. Son las dos, ok? Son las dos. Posso utilizar o verbo ali, son las dos, e colocar em punto, ou não preciso. Son las dos. Tudo bem? Nesse próximo relógio, olha lá o que eu tenho. Eu tenho o menor apontando para o 6 e o maior apontando para o 12. Se eu fosse ver ali no digital, seria esse horário. Tudo bem? E eu vou dizer no espanhol, son las 6 ou son las 6 en punto, ok? Também bem simples, né? Olha aqui, aqui eu tenho um relógio, o menor apontando para o 8 e o maior para o 12. No digital seria 8 horas assim representado. Son las 8, ok? Son las 8. Também sem grandes dificuldades. Nesse caso, eu tenho o ponteiro menor apontando 9, ok? E o maior apontando o 12. No digital, 9, assim, representado. Son las 9. Tá bem? Aqui eu tenho o menor e o maior apontando para 12. Então, no digital, nós veríamos representado assim. E eu poderia dizer meia-noite, meio-dia, tudo bem? Ou 12 horas. Então, eu posso dizer son las 12 ou es medianoche, es mediodía. Tudo isso, até então, muito fácil. Mas, se o ponteiro maior não mostra a hora exata, como que seria? Olha aqui, nesse caso, eu tenho os dois ponteiros apontando para o número 5 ou o número 1 ali desenhado. Que hora seria? Seria no digital 1h05, tá bem? O ponteiro menor marca 1, 2, 3, 4, 5 até dar 12. E o ponteiro maior é contado por esses menorzinhos tracinhos, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5. No digital seria assim, 1h05. Como eu digo, que hora é? Es la 1h05. Es la 1h05, tá? É 1h05. Igual ao português, sem problemas. Nesse caso, olha o que eu tenho aqui.
eu tenho o menor apontando para o 4, então são 4 horas da tarde ou da manhã, e o menor apontando para o número 2, tá bom? Olha lá, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Então, no digital, 4 horas e 10, tá bom? Eu vou dizer no espanhol, son las 4 y 10. Son las 4 y 10. Também bem tranquilo. Nesse caso aqui, lembra o que eu estou fazendo? Valores aproximados. Os dois ponteiros, eles caminham. Então, eles não vão estar em lugares exatos. A gente sabe que eles caminham em velocidades diferentes. Nesse caso, o ponteiro menor aponta para o 5, passou ali do 5, tá bom? Mas o mais perto dele é o número 5 ainda. E o maior está ali dando um tracinho depois do 5 também. Se eu fosse contar os minutos, olha lá, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 26 minutos. Então seria 5 e 26, ok? Eu posso dizer no espanhol, son las 5 y 26. Son las 5 y 26. Poderia aproximar? Posso, claro, no português eu aproximo. Poderia dizer, son las 5 y media, son las 5 y 30. Poderia aproximar para o número maior mais próximo, ou para o menor, né? Son las 5 y 25. Não tem problema algum, né? Tudo bem? Nesse caso aqui, o menor passou pelo 7, então a hora ainda é 7 horas, porque ele ainda não chegou no 8, tá? 7 horas e olha quantos minutos, 40 minutos, tá bom? 30, 35, 40. No digital seria representado assim, tudo bem? 7 e 40. Eu posso dizer, son las 7 y 40, mas não é o normal, ok? O normal é eu usar uma lei assim de mínimo esforço. E é mínimo, o esforço é menor quando eu digo 20 para as 8 do que quando eu digo 7h40. Então, como eu digo 20 para as 8 em espanhol, digo son las 8 menos 20, ok? No português eu digo 20 para as 8. No espanhol eu digo são 8 menos 20 minutos. Então, son las 8 menos 20. Se você disser son las 7h40, vão compreender, tá? Vão compreender. Mas eles vão saber que seu conhecimento ali na língua não está tão aprofundado. E não é isso que eu quero. Então vocês vão dizer, ou se alguém perguntar, o mais comum é que eles vão dizer para que você entenda dessa forma. Son las 8 menos 20. Então, 8 horas menos 20 minutos. E aí você faz as contas, que dá 7h40, ok? Então, como eu vou dizer aqui, como que eu visualizo as horas aqui? O ponteiro menor está no 2, portanto, 2 horas, e o ponteiro maior está no 3, portanto, 15 minutos. No digital, eu veria a hora assim. No espanhol, o que eu vou fazer? Preste atenção. Vou dividir esse relógio ao meio, tá bem? E de novo ao meio, só que agora na horizontal. Pense que eu tenho então 4 partes, tudo bem? Aqui eu tenho metade, aqui eu tenho em ponto, e aqui eu vou ter uma outra parte, uma outra parte. Se eu passo essa primeira parte, eu tenho quanto em porcentagem? Eu tenho 1/4, certo? Se eu preencho essa outra parte, eu tenho quanto em porcentagem? Metade, certo? E se eu preencho essa outra parte, quanto que me falta? Me falta 1/4, ok? Então, a partir disso, a gente consegue pensar um pouquinho, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar para vocês. Son las 2:15, porque eu passei 1/4 do relógio. Son las 2:15, tudo bem? É assim que eu penso hora no espanhol. Poderia dizer son las 2:15? Poderia. É usual? Também não, tá? É mais usual eu utilizar e quarto, e média ou menos quarto, que a gente já vai ver logo, tá bem? Nesse relógio aqui, eu tenho
o menor que passou do 10, mas ainda são 10 horas, porque ele não chegou no 11, e o ponteiro maior no 11 seria então no digital 10:55. Tudo bem? Posso dizer então, são as 10:55, ok? Normal, nenhuma dificuldade, mas de novo, não é usual. O usual é que eu fale, são as 11 menos 5. Lei do mínimo esforço. São 11 horas menos 5 minutos. Faz as contas aí, tá? 10:55. São as 11 menos 5, vale? Nesse relógio aqui, eu tenho qual horário? Estou repetindo algumas horas, alguns números para vocês fixarem. O ponteiro menor está no 5, portanto são 5 horas. E o ponteiro maior está no 3, portanto 15 minutos, tá bem? Lembra que eu venho aqui, 5, 10, 15 minutos. Então olha lá como fica. São as 5:15, tá bem? São 5 horas e 1/4 de hora. São as 5:15, tudo bem? E nesse caso aqui, olha, eu tenho o menor apontando para o 2, passou um pouquinho do 2, lembra que os dois ponteiros vão caminhar, mas ainda não chegou no 3. Então são 2 horas. E o maior está no 9. No 9 seria 45. Olha lá, a representação, 2 horas e 45 minutos, isso no relógio digital. No relógio analógico é assim que eu represento. Como que eu posso dizer as horas? Posso dizer são as 2:45? Posso. Vão me corrigir? Não. Vão compreender? Vão. É a melhor forma de dizer? Não. O mais comum é eu dizer são as 3 horas menos quarto, tá bom? De novo eu desenho aqui o quarto do relógio e agora falta 1/4. Por isso que eu digo menos. São as 3 menos quarto. Isso é, são 3 horas menos 15 minutos. Ok? Tudo bem? Olha lá. Quando há uma pergunta, ¿a que hora comienza a clase de espanhol? A clase comienza a las 10 em ponto. Tudo bem? Então eu utilizei o mesmo verbo. Comienza, empieza, é começar. Olha aqui. ¿A qué hora es la fiesta? La fiesta es a las 8 de la noche. Mas, Bruno, você não falou que quando é 1 hora é es e quando é 2 ou mais você vai mudar para son? Sim, eu disse. Mas reparem que o que está combinando nesse caso, o es, não está combinando com o horário, está combinando com a festa. La fiesta es, a fiesta está no singular. Então, la fiesta es a las 8 da noite. Tudo bem? A festa é às 8 da noite. Igualzinho o português. É 1 hora, são 2 horas. São 8 horas. Que horas é a festa? A festa é às 8. Tá bem? Então, la fiesta está concordando com es. Então, la fiesta es a las 8. Ok? Tudo bem? A que hora es el programa de jefes? Tipo Masterchef, tá bom? El programa de jefes es a las 3 de la manhã, de la tarde, por exemplo, tá bom? Então, olha lá, eu utilizei a mesma estrutura para perguntar, eu repeti os verbos e repeti a estrutura para responder. Façam isso que a sua chance de acertar fica maior, tá bem? Quais outras informações eu posso utilizar com hora, com tempo? Vamos ver. Por la mañana, então é de manhã. Por la tarde, à tarde. Por la noche, de noite, pela noite. El lunes, el martes, então na segunda, na terça. Nós já vimos também em outra aula sobre os dias da semana. Temprano, temprano é cedo, ok? Más temprano, mais cedo. Tarde, ok? Temprano, cedo, tarde, igual português. Mais tarde. Entonces, luego, então, logo, tudo bem? Dando a ideia de que aquilo vai acontecer nos próximos instantes. Ahora é agora. Lembra que o H em espanhol não tem som. Ahora, agora.
Ahorita, nesse instante. Ahorita é nesse instante, nesse exato momento. Ok? Antes, igual ao português. Después, depois. Actualmente, então atualmente. Ayer, ontem. Ok? Hoy, hoje. Ayer, ontem. Hoy, hoje. Mañana, amanhã. Alguma vez, alguma vez. Pronto. Pronto é também logo, tá? Rapidinho, logo isso vai acontecer. Tudo bem? Outra vez no português. Recentemente no português. Previamente, ok? Actualmente, atualmente. Todavia é o nosso ainda, ok? Ainda isso não aconteceu. Em el passado, no passado. Em el futuro, no futuro. Então, esse termo em el, no português, é no. Em el futuro, em el passado, no futuro, no passado. Algum dia, em 5 minutos. Isso vai acontecer em 5 minutos, se prepare. Depois de, e aí eu digo horário, eu digo um outro marcador temporal. Depois de lunes, depois de mañana, depois de las 5, tudo bem? À meia-noite. À meia-noite isso vai ocorrer. A mediodía, ao meio-dia. Então vocês já estão vendo a escrita de medianoche e mediodía, ok? A medianoche, a mediodía, ok? Primavera, inverno, verano e outono, tudo bem? Para a gente, de uma vez por todas, ter várias expressões para falar o tempo em espanhol e sair ali, ó, se sentindo, se achando, tá bem? Vamos lá. Vamos continuar falando de expressões de tempo, de marcadores de tempo, para que as horas, quando formos perguntar, tenha mais sentido? Então, olha lá, os meses. Já é um conteúdo que nós já vimos. Agora é apenas um repasso, tá bom? Está repassando esse conteúdo. Enero, febrero, marzo, abril, maio, junio, julio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá bem? De novo, como é uma aula de repasso dos meses e eu vou falar dos dias logo em seguida, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? De novo, nosso tema são as horas e para falar certinho as horas, nós fizemos um gancho com os minutos, nós fizemos um gancho com os números, nós estamos fazendo um gancho com expressões de tempo, um gancho com os meses, um gancho com os dias, para que quando falarmos as horas, consigamos colocar mais informações, tá bem? Tudo bem? Olha lá, los dias: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ok? Lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta, sábado e domingo, tudo bem? Os dias da semana são masculinos, então eu digo el lunes, el martes. No português são femininos, eu digo a segunda, a terça, tudo bem? Quando eu for colocar no plural, para dizer que isso acontece não apenas nessa segunda, mas acontece em outras segundas, eu digo los lunes, los martes, los miércoles, tudo bem? O artigo então vai para plural também, los, ok? ¿Qué día es hoy? Hoy es sábado, ok? Não é verdade, hoy es lunes, tá bem? Hoy es sábado, hoy es martes, hoy es miércoles, tudo bem? 13 de marzo, tudo bem? Hoy es sábado 13 de marzo. En verdad, hoy es lunes 22 de marzo, ok? De 2021, ok? De 2021. Então, hoje é sábado, 13 de março de 2021. É isso que eu estou dizendo. Que dia é hoje? Hoje é sábado, hoje é sábado, 13. Aí vocês podem retomar o número 13 de março, retomando os meses de 2021, de 2021, ok? Que dia é hoje? Olha aqui. A gente tem um calendário de outubro de 2010, mostrando o dia 19. Que dia é hoje? Olha aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então, hoje é
martes 19 de octubre de 2010, ¿ok? Hoy es martes 19 de outubro de 2010, ok? Então estamos treinando novamente essas informações. Nesse calendário, dezembro de 2011, dia 24. Vamos ver? Hoy es sábado 24 de diciembre de 2011, ok? De 2011. 2 é o número 2 de 2011, tá bom? No português, e 11. Mas por que você não está colocando o I ou o Y aí? Porque o Y, o Y, no caso, eu só coloco para separar a dezena da unidade. Apenas dezena da unidade. Nesse caso aqui, ó, 2011, eu não tenho separação de dezena e unidade, porque lembra que os números, até o número 30, ele é escrito de uma única forma. A partir do 30, eu vou dizer 31, 32, tudo bem? Então, até 2030, eu digo sem colocar o Y ou o Y, tudo bem? Que dia é hoje? Olha aqui, 2012, dia 8 de abril. Hoy es domingo, 8 de abril de 2012. De 2012, ok? Mais um para vocês, novembro de 2010, dia 11. Hoy es jueves, 11 de noviembre de 2010, ok? Viu só? Eu falei que falar as horas em espanhol era super divertido, super legal e fácil. Claro que para isso a gente precisou relembrar dias da semana, meses do ano, estações e várias expressões de tempo além dos números. Mas esse é um assunto para você favoritar, gravar ali, compartilhar no grupo de amigos que vão estudar para a prova de horas e tá ali um pouquinho com medo. Compartilhe e diz: esse é o Bruno, meu professor de espanhol, e tem dicas lá todos os dias, fresquinhas, no YouTube, no Instagram e no Facebook. E se esse vídeo foi importante para você, dale tu me gusta, es eso, senhores. Muchísimas gracias, vale e adiós.